Naquela noite, o céu estava sem estrelas, encoberto por nuvens espessas que bloqueavam qualquer vestígio de luz. Um grupo de 4 amigos dirigia por uma estrada sinuosa e deserta no meio de uma floresta densa. O som do motor do carro parecia ser a única coisa viva ao redor, exceto pelos murmúrios ocasionais do vento que balançava as copas das árvores. Carla, a motorista, estava concentrada na estrada, mas seus pensamentos vagavam para a lenda que tinham ouvido no bar local mais cedo. Uma casa no meio da floresta, abandonada há décadas, onde, segundo os rumores, ninguém que entrou saiu ileso. Os outros riam da história, mas ela não conseguia afastar a sensação de inquietação que havia crescido em seu peito desde então. Será que essa casa realmente existe? Perguntou Diego, que estava no banco do passageiro, esfregando as mãos nervosamente. Não sei, mas se ela existir, eu quero vê-la, disse Alice, sentada no banco de trás, sempre a mais destemida do grupo. Marcelo, ao lado de Alice, olhava para o celular, tentando encontrar a localização exata. O cara no bar disse que era por aqui. A gente só precisa seguir essa estrada por mais alguns minutos. O silêncio tomou conta do carro novamente. A floresta parecia fechar-se ao redor deles, cada vez mais densa, até que, de repente, Carla avistou algo no meio da estrada. Um grande portão de ferro enferrujado emergiu da escuridão, meio escondido pela vegetação que havia crescido em volta. Ela desacelerou e todos no carro prenderam a respiração. Lá estava ela, a entrada para a misteriosa mansão. Eu não acredito que a encontramos, disse Diego, com uma mistura de excitação e medo. Carla parou o carro e todos saíram para examinar o portão. Ao empurrá-lo, o som agudo do metal rangendo ecoou pela floresta, como um aviso. À frente, uma trilha coberta de folhas mortas levava até a silhueta da casa, que mal era visível à distância, mas já parecia imponente e ameaçadora. Vamos logo, ou alguém vai mudar de ideia, provocou Alice, começando a caminhar em direção à mansão. O grupo seguiu hesitante, a vegetação rasteira quebrando sob seus pés a cada passo. A mansão se erguia cada vez mais próxima, revelando seus detalhes. As janelas estavam quebradas, a madeira das paredes parecia apodrecida, e a era subia pelas paredes como mãos tentaculares, agarrando a estrutura. Quando chegaram à frente da porta principal, o vento soprou com força, e todos se encolheram por um momento. A porta estava entreaberta, o que deixou a cena ainda mais perturbadora. Marcelo olhou para os outros e, sem dizer uma palavra, empurrou a porta com uma leve pressão. Ela se abriu com um rangido que parecia durar uma eternidade. O hall de entrada estava coberto de poeira, mas havia sinais de que alguém, ou algo, já havia estado ali. Pegadas inexplicáveis marcavam o chão, desaparecendo em um corredor escuro à direita. O ar estava gelado e o som de suas respirações ecoava nas paredes. No meio do salão, um enorme candelabro pendia, sujo e coberto de teias de aranha, como se tivesse testemunhado tempos melhores e agora estivesse esquecido. Isso é arrepiante, disse Carla, segurando o braço de Diego enquanto olhava ao redor, tentando controlar o nervosismo. Vamos ver o que tem aqui, sugeriu Alice, já explorando os cômodos à esquerda. Eles começaram a se mover pela casa, cada um mais tenso que o outro. As paredes pareciam sussurrar algo incompreensível, e de vez em quando um rangido distante ou uma corrente de ar os fazia parar e olhar em volta, desconfiados. Diego foi o primeiro a notar algo estranho. No andar de cima, onde as escadas levavam a uma escuridão ainda mais densa, ele pensou ter visto uma sombra se mover. Gente, alguém mais viu aquilo? Perguntou ele, a voz trêmula. Todos olharam para cima, mas nada parecia estar fora do lugar, exceto o fato de que tudo estava errado. Havia uma presença ali,
Eles podiam sentir. Cada respiração ficava mais pesada, o ar mais opressivo. Vamos continuar. Deve ter sido só impressão, disse Marcelo, tentando manter a calma. Eles decidiram explorar o andar de cima. Subiram a escada, que rangia de forma ameaçadora a cada degrau. Quando chegaram ao topo, perceberam que o corredor se dividia em várias portas, todas fechadas. Eles se entreolharam, sem saber qual direção seguir, até que um som distante de risadas ecoou pela mansão. Risadas distorcidas, como se alguém estivesse zombando deles, vindas de todos os lados. Isso não é engraçado, sussurrou Carla, sentindo o desespero crescer. Mas não havia mais como voltar. Diego se aproximou da primeira porta e, com cautela, girou a maçaneta. Ao abrir, o cheiro de mofo e podridão os atingiu de uma vez. A sala parecia um quarto de criança, com uma cama de ferro enferrujado no centro e brinquedos antigos espalhados pelo chão. Algo estava fora do lugar. No canto do quarto, um pequeno urso de pelúcia, coberto de sujeira, parecia observá-los. Que coisa bizarra, disse Alice, pegando o urso para inspecionar. De repente, a porta se fechou sozinha com um estrondo, trancando-os lá dentro. Carla gritou e Diego correu para tentar abrir a porta, mas ela não se mexia. Foi então que eles ouviram, a princípio, baixo, quase imperceptível, mas logo mais alto, um som de respiração, vindo do fundo do quarto. Lentamente, eles se viraram e viram a figura de uma criança, pálida, com os olhos escuros e fundos, parada ao lado da cama, olhando diretamente para eles. O grupo congelou. O quarto ficou ainda mais frio, e a figura começou a se mover lentamente em direção a eles, seus passos leves, mas cada vez mais próximos. Alice soltou o urso, agora trêmula, e recuou, tropeçando em um brinquedo no chão. "Ah, ajuda!" sussurrou ela, mal conseguindo falar. Marcelo correu em direção à porta e com força conseguiu abri-la. Todos saíram correndo do quarto, ofegantes, com o som da respiração da criança ainda ecoando em suas mentes. Eles correram pelo corredor e desceram as escadas, seus passos ecoando na casa silenciosa. Quando chegaram ao hall de entrada, a porta que antes estava entreaberta agora estava trancada. Eles tentaram abrir de todas as maneiras possíveis, mas nada funcionava. O desespero começou a tomar conta quando o som de risadas distantes voltou, mais forte e mais próximo dessa vez. As paredes da casa pareciam vibrar, como se algo estivesse se aproximando, algo que os observava e os caçava desde o momento em que cruzaram o portão. Sem outra opção, eles se aventuraram mais fundo na casa, tentando encontrar outra saída. Cada cômodo parecia estar mais distorcido do que o anterior, como se a própria realidade estivesse se desfazendo ao seu redor. As sombras nas paredes se moviam por conta própria, e os sussurros se tornavam mais claros, dizendo coisas que eles não podiam entender, mas que os deixavam aterrorizados. Finalmente, eles encontraram uma porta nos fundos da mansão, escondida atrás de móveis velhos e destroçados. Quando abriram, uma escada descia para um porão úmido e escuro. Sem opções, desceram. Lá embaixo, o ar era ainda mais pesado. O cheiro de morte e decadência impregnava o ambiente. No centro do porão, havia um círculo estranho desenhado no chão, com velas apagadas e símbolos que ninguém conseguia reconhecer. Ao se aproximarem, perceberam que algo se movia nas sombras ao redor do círculo. A mesma criança do quarto de cima estava ali, observando, mas agora sua aparência era ainda mais distorcida, grotesca. Ela sorriu, um sorriso macabro, enquanto as velas ao redor se acendiam sozinhas, lançando uma luz fraca e aterradora sobre o local. Foi então que perceberam que não estavam sozinhos. Vultos de pessoas, antigos moradores da casa, começaram a surgir das paredes, com olhos vazios e corpos deformados.
Todos caminhavam lentamente em direção ao grupo, como se estivessem presos em um pesadelo interminável. O terror tomou conta de todos.